eu sou a Carol Guzzo, está começando mais um Ask Talks. E a Ask, gente, que é parceira Meta e desenvolve a plataforma AskSAC, que integra mais de 20 canais digitais com inteligência artificial para transformar a forma como as empresas se conectam com seus clientes. E no episódio de hoje, vamos falar sobre leads descentralizados custam caro, como centralizar canais aumenta conversão e margem. Sobre esse assunto, estou recebendo aqui Maiara, do time comercial da Ask. Bem-vinda! Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Que ótimo! E junto com a Maiara, estamos recebendo o Luiz Felipe, que também é do time comercial da Ask, que falou que vai me convencer a entrar na plataforma de vez, é isso? É isso aí. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui do Ask Talks pela primeira vez. É com muita alegria. Na verdade, vocês já me convenceram, porque eu já estou com vocês lá há muito tempo. Mas, gente, nós vamos contar um pouquinho sobre como essa tecnologia está revolucionando a jornada da comunicação. Eu vou começar com você, Luiz. Bora lá. O que realmente acontece com um lead dentro de uma empresa quando ele entra por canais diferentes e não existe centralização? Bom, para essa pergunta nós podemos utilizar um exemplo bem prático, né? E imaginar um cenário onde existe uma empresa e atende por vários canais diferentes, né? Vamos colocar aqui 3 canais. E um lead entra em contato com essa empresa através desses canais e sem uma centralização desses atendimentos, as pessoas que vão atender, né? Vamos supor que 3 pessoas diferentes vão atender esse lead que entrou por 3 canais diferentes. Ela não vai ter o contexto, por exemplo, dessas mensagens que foram trocadas com esse lead anteriormente. Então, sem um contexto, às vezes pode acontecer perguntas redundantes, pode acontecer de informações despadronizadas. Então, na prática, o que acontece é que esse lead se perde em meio à transição desses canais. Entendi. E Maiara, para complementar aqui, por que esses leads descentralizados, eles quebram o controle da operação comercial, mesmo com um bom time de vendas? Bom, Carol, assim como o Luiz falou, né? O lead, ele entra por vários canais. Cada canal acaba virando uma operação separada. O que isso causa? A informação, ela fica totalmente espalhada, né? Com isso, o gestor, ele acaba perdendo a visibilidade da operação dele. Então, mesmo tendo um bom time de vendas, ele não sabe por qual canal o lead entrou, quantos atendimentos entraram, qual o tempo de resposta daquele lead, quem converteu, quem não converteu. Ou seja, não existe uma melhoria no processo comercial. Impossível de acontecer, né? Na prática, o problema não é ter muitos canais, tá? O problema é que quando esses canais eles não estão centralizados, se perde 3 coisas que são fundamentais para uma operação comercial: controle, rastreabilidade e a gestão dessa operação. E aí a eficiência vai pro ralo abaixo. Vai pro ralo abaixo, mesmo tendo um bom time de vendas. Então o time em si só não é a única coisa importante. Não né? é suficiente, não exatamente. Olha só. E Luiz, onde está o maior desperdício financeiro nesse modelo? Na geração do lead ou na gestão depois que ele chega? Bacana. É interessante que essa resposta vai até trazer aqui mais uma confirmação do que a Maiara acabou de falar. Né? São 2 equipes que elas têm que trabalhar como uma engrenagem. Né? Tanto o pessoal ali que faz a captação desses leads, tanto a equipe comercial que está ali recebendo esses leads para poder, né, converter em vendas. Vamos trazer aqui as 2 situações. Né? O maior desperdício financeiro das empresas, com toda certeza, ele está em não ter uma equipe profissional ali na área da comercialização desse produto. Vamos imaginar aqui na prática um cenário de um jardim, onde a empresa tem uma equipe que faz o tratamento da terra, coloca ali a sementinha ali para ser, né, germinada, para crescer, e essa equipe ela sai de cena quando a semente é colocada. E aí entra uma outra equipe, que fica responsável por cuidar dessa planta quando ela cresce até gerar o fruto, né? Vamos colocar aqui que essa equipe é a equipe comercial. Se essa equipe comercial não está fazendo esse trabalho, não está trazendo esses leads para dentro e colocando eles para poder gerar esse fruto, converter em uma venda, esse investimento que as empresas fazem na captação do lead lá na ponta,
ele está sendo um desperdício, um investimento que está gerando desperdício ali, infelizmente. É um trabalho em vão. Isso, se torna um tem que ser esse em vão. trabalho em equipe. Tem que ser em equipe. Tanto a captação do lead ela tem que ser profissional para trazer quanto mais leads para dentro da empresa, quanto a equipe comercial em pegar esses leads e fazer com que eles convertam em venda, enfim. E Mayara, qual que é o erro mais comum que faz a empresa achar, né, que está organizada, está tudo bem, quando na verdade não está? Carol, eu vejo muito isso no meu dia a dia, porque eu atendo leads diariamente, eu conheço as dores deles e eles trazem muito isso para nós, né? E com certeza o maior erro é achar que estar organizado é apenas ter essas conversas, às vezes numa planilha ou um controle desses atendimentos. Isso, na verdade, é só uma organização aparente. Controle real mesmo é você saber com dados, e essa palavrinha aí eu acho que é a palavra-chave dessa conversa nossa aqui hoje, tudo o que aconteceu na jornada com aquele lead. Então, por qual canal ele entrou, como a gente, né, falou um pouco mais anteriormente, por onde ele entrou, quantos atendimentos entraram, quantos leads converteram, quantos partiram para uma reunião de negócios. Tudo isso são dados que realmente prova que aquela empresa tem o controle, está no controle da situação, né? E se a empresa ela não consegue responder isso com dados, então ela não tem o controle, na verdade. Ela tem apenas uma sensação de organização. Quando a empresa ela não tem essa visão, na verdade, ela acha que está tudo sob controle, mas ali estão os gargalos, né, que continuam escondidos e acaba atrapalhando o crescimento da operação, o crescimento da empresa num todo. Às vezes ela perde o cliente por não ter essa organização. Exatamente. Quando o líder, o gestor, ele não tem os dados que ele precisa para mensurar o que está acontecendo na operação dele, ele fica totalmente perdido. Então, não basta você ter as conversas, os atendimentos numa planilha ou num relatório qualquer, se ele não tiver isso mensurado de uma forma que ele consiga aplicar melhorias mesmo ali no cotidiano dele, novos processos e até mesmo entrar com ajustes, com intervenções, né, Luiz? Então, só os dados mesmo para poder gerar esse tipo de informação. E pensando assim, ele acaba ganhando mais. Com certeza. Gerando mais renda, mais receita. Com certeza. Bora organizar aí, meu filho. Só pegando um gancho aqui, aquele velho ditado que a gente muito conhece. Que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É verdade. Se a empresa ela não tem informação, se ela não tem dados, ela não sabe onde ela quer chegar, ou se ela sabe onde quer chegar, ela não sabe como vai fazer para isso. Aí é onde entra aí o que a Mayara Excelente. pontuou. E Luiz, como que a descentralização, ela impacta a velocidade de atendimento e que isso, de fato, muda na prática? Sim, a descentralização, ela impacta diretamente a velocidade do atendimento. Né? Vamos lá trazer aquele primeiro exemplo. Né? Se eu não tenho um atendimento centralizado, às vezes se eu atendo por mais de um canal, se chegar um lead através do WhatsApp, por exemplo, e outro lead lá no direct do Instagram, a maioria das empresas, elas sempre vão colocar mais energia ou mais atenção em um dos canais. Né? Então, por exemplo, eu vou focar aqui nos leads que está chegando através do WhatsApp. E está tudo descentralizado. Tem um lá no direct do Instagram que está esperando resposta. E não tá nem... A empresa não vê. Aí quando vai ver, às vezes já passou 1, 2 horas e esse lead, infelizmente, a chance de conversão para ele é muito baixa. Né? Inclusive, tem um estudo que foi feito em Harvard, que fala que os leads que são respondidos ali no prazo de até 5 minutos, eles têm 100 vezes mais chance de ser convertido em venda. Né? E dentro desse prazo de 5 minutos, o prazo de 1 a 2 minutos, ele é o pico ali da maior conversão. Então, clientes que são respondidos ali até 2 minutos, então a chance dele converter em uma venda é maior. Passou de 2 minutos, a cada minuto que passa, a empresa já está perdendo chance de converter ali em venda. Então, impacta na velocidade do atendimento e para o consumidor moderno, demora no atendimento, infelizmente, né? Gera insatisfação. Somos assim, não somos? Você está atrás de um orçamento, né? Você está precisando de alguma coisa, se demorou a responder, você vai fazer o quê? Atrás de outro. Atrás de outro. Não é? Eu acho que isso é muito nosso, né? É muito natural. E essa preocupação tem que ser evidente, né? Para o dono da empresa, né? Exatamente. Por quê? Nós vivemos uma era de tecnologia super avançada, né? Sim. Inclusive agora com a IA, a agente de atendimento atendendo aí 24/7, tem empresas que estão perdendo não só para a concorrência,
mas para elas mesmas, infelizmente, por não ter essa organização aí interna. E Maiara, o que muda, então, na distribuição e prioridade dos leads quando a empresa, ela centraliza os canais? Carol, quando os canais, eles passam a ser centralizados, a distribuição, ela deixa de ser aleatória e passa a seguir alguns critérios, né? Então, a empresa deixa de trabalhar naquele modelo, quem viu primeiro atende, né? Naquela sensação de desorganização. E passa a trabalhar com processos, fluxo, prioridade, inteligência comercial, e isso muda totalmente a operação da empresa, né? A empresa consegue priorizar leads mais quentes, ela consegue direcionar cada demanda para a fila certa, separar cliente de prospect, atendimento comercial de um suporte, por exemplo. O leads que têm maior potencial daqueles que ainda estão em fase inicial. Isso muda a produtividade do time em todo um contexto, né, da empresa, porque o lead ele chega certo para a pessoa certa no momento certo. É tudo muito bem distribuído. Exatamente, exatamente. Hoje em dia, o WhatsApp, ele passou a ser um canal muito importante para as empresas, né? Ele virou um ponto central da jornada comercial. Então, quando o lead chega, a empresa precisa entender rapidamente quem que é aquele lead, qual que é o perfil dele, qual que é o orçamento que ele tem, o volume que ele tem, para poder direcionar ele para o caminho certo, né? E aí, o próximo passo vem as automações, aí as filas de atendimento, a setorização, as regras de distribuição. Tudo isso só acontece, Carol, só é possível com a centralização dos canais. Que não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Principalmente quando você tem uma ferramenta parceira para te ajudar nesse processo, que é o AskSac. E continuando aqui nessa linha de raciocínio, Luiz, centralizar canais, então, resolve o problema ou vai exigir uma mudança de processo, de gestão? E mudança, você sabe que gera um desconforto, né? Exatamente. Inclusive, para nós que estamos aqui, né, no tete-a-tete com o cliente, essa é a maior dor hoje no mercado. Por quê? A centralização dos canais, por si só, ela não resolve todos os problemas. Né? A Ask, quando ela entra nas empresas com seu produto AskSac, ela vai integrar todos os canais, ela vai unificar, porém, é necessário uma mudança, né, estrutural, que ela é fundamental. Que mudança é essa? Nessa estrutura da operação de atendimento. Tudo vai ter que mudar, né? Conforme a gente estava falando aqui de equipes que ficam ali preparadas, tanto na captação, em receber esses leads, em converter em venda. Tudo isso é uma cultura nova que vai ter que ser instalada ali na empresa. E, conforme você bem pontuou, não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive, esse hoje é um diferencial da Ask no mercado. Que a gente não tem um produto engessado que a gente entrega para o cliente e fala, se vira, você vai tomar de conta. A gente entende a empresa, entende o perfil, né, dá ali as sugestões, as orientações, uma consultoria, de fato, dentro do que é a centralização dos canais de atendimento. Vocês ficam lado a lado com o seu cliente, né? Sim. Desde do primeiro contato ali, que a gente passa a entender as dores, como que hoje ele está operando, como que é a operação dele, explica o que vai ter que mudar e a gente mostra o caminho de como que vai ser essa mudança, né? E as empresas, quando chegam, quando a gente fala nessa mudança, a palavra mudança, ela já causa, né? Cara, vou ter que mudar algo que eu já estou ouvindo fazendo há anos. Mas quando a gente vai explicando o processo, eles vão vendo que é algo bem simples e acaba que, no final, sempre dá certo. E existe até mesmo uma certa resistência? Não, se for para mudar, não vou fazer, não. Sim. Não é? No primeiro momento... Leads ainda tem, né? Essa dificuldade de entender que é necessário. E depois, quando entende, fala, nossa, podia ter feito isso antes. Por que eu não fiz antes? Exatamente. É bom gerar isso, né? Conseguir entender, mostrar isso pro cliente, né? Você precisa estar ali atualizado, né? Tá dentro do mercado. Exatamente. Você quer ganhar mais? Nós temos ferramentas para isso, né? E é exatamente isso, né? Até, querendo ou não, a gente entra um pouquinho aqui naquele assunto, onde você mencionou aqui no começo, que as empresas, elas não sabem, não conhecem, né, esse campo, às vezes, né? Alguns perfis de clientes, né? Então, eles acham que tá tudo certo. Eles acham que tá organizado da forma que tá ali. Aí, quando você fala assim, vai ter que mudar esse ponto. Opa, aí já vai mexer em algo que, para mim, tá dando certo. Só que não tá, na verdade não tá. Às vezes ele tem ali 15 pessoas em uma equipe onde ele poderia estar reduzindo esse quadro, colocando essas pessoas que hoje desempenham essa função para uma outra função e tá ainda melhorando, que é o mais importante que a plataforma entrega,
a experiência de atendimento para o consumidor final da empresa dele. Essa palavra experiência, para mim, faz toda a diferença, né? E Maiara, como que evitar, então, conflitos ou até mesmo falhas, né, no atendimento, quando múltiplas equipes acessam ali os mesmos leads? Ai, socorro! A principal forma é através da governança de atendimento. Ótimo. Né? E o que seria governança de atendimento? Nada mais é do que definir regras, né? Processos ali para o time de atendimento mesmo. Então, entra um pouquinho na pergunta anterior. Quem vai atender aquele lead? Quando que eu vou transferir? Para quem que eu vou transferir? Para qual setor? Quais informações eu vou deixar registrado no histórico daquele atendimento? Sem isso, 2 pessoas, como o Luiz falou, pode responder o mesmo cliente. E acontece uma situação que é muito comum, talvez você já passou, eu já passei várias vezes. Às vezes você passa por um atendimento eletrônico no WhatsApp, por exemplo, de uma empresa, e ali ele te faz algumas perguntas. E quando ele transfere para o humano pergunta a mesma coisa novamente. Né? Ou um time humano transfere para o outro e acontece a mesma coisa. Isso é falta dessa governança de atendimento, né? Dessa criação de processos, de regras mesmo ali na parte de atendimento. A plataforma AskSAC, ela traz essa proposta, né? A gente consegue trabalhar com filas, com setores, com essa distribuição inteligente dos atendimentos, criando todo um contexto, né? Isso reduz as falhas, melhora muito a experiência do lead, que é essa experiência que a gente está mencionando aqui. E com certeza traz um ganho muito grande para a empresa num todo, né? É uma forma mais assertiva, né, Maiara? Com certeza. Para de bater cabeça, né? Exatamente. E Luiz Felipe, quais indicadores mostram, né, de forma objetiva, que a operação está mais eficiente após essa centralização? Vamos lá. Quando eu entro nesse campo com um cliente, eu pergunto desses indicadores. E por incrível que pareça, quando não se tem essa centralização, eles não sabem responder. E aí mora o problema. Né? Vamos lá. Após a centralização de canais, a eficiência operacional ela pode ser medida por uma série de indicadores. Não só a conversão genérica, porque ela já acontece. Né? Quando você centraliza, você começa a converter mais vendas. Né? Mas mais do que isso, a gente consegue ver tempo médio de atendimento, né? Da empresa como um todo, a operação como um todo. O tempo médio de primeira resposta, que é como que o agente de atendimento está se comportando, quanto tempo que ele está levando para poder responder esse cliente. Né? O gestor da operação, no caso, ele vai ter esses indicadores. Tem indicador de produtividade por agente, cada agente quanto está produzindo ali nessa operação. Né? Tem um tempo médio de interação, tanto do cliente com a empresa, tanto da empresa com o cliente, que é o mais importante. Né? E uma empresa que ela gere muito bem esses indicativos, né? Esses pontos aí que consegue visualizar dentro da operação, ela consegue aí dominar o jogo. Excelente. Vocês acompanham todos esses indicadores junto com o cliente? Sim, entregamos todas essas informações através de relatórios, de dash, né? A própria plataforma ali, quando abre a lista de agentes, vai ter ali o tempo de interação de cada agente, de resposta, tanto do cliente com o agente, tanto do agente com o cliente, e o tempo médio de atendimento como um todo, né? E até, inclusive, o tempo médio que esse cliente ficou aguardando ser atendido. Então, todos esses são indicadores bem importantes que precisam ser analisados e entendidos pelas empresas. E só fazendo um adendo, é tão legal isso, que a plataforma ela também vai disponibilizar, além desses relatórios, dessas métricas. Bom, Luiz, eu preciso de um relatório que não tem aqui. A gente cria para o cliente esse relatório. Então, ela é totalmente personalizável nesse sentido e em outros também. Mas falando especificamente de métricas, de relatórios, de dados, né? A gente consegue desenvolver para o nosso cliente aquilo que não tem ainda e que ele precisa para a operação dele, que às vezes é muito específico. Ótimo! Realmente de acordo com a necessidade dele, Exatamente. Né? Muito bom, muito... Você quer complementar? Sim, é exatamente isso que a Maiara falou e deixamos lá uma cereja do bolo ainda, né? Existe uma pesquisa de satisfação que a plataforma ela entrega de maneira automática para cada atendimento e depois também isso serve também como um indicativo da operação, porque você consegue puxar um relatório dessa pesquisa para saber como que está a visão do cliente referente a tudo isso aqui que a gente falou agora.
Então, isso é muito legal. Muito, muito bom. Ai, tá acabando já, não é possível. Mayara, qual que é o custo de não resolver esse problema agora, em termos de escala e competitividade? Acho que essa daí é a pergunta principal, né? Porque quando envolve custo, envolve receita, envolve lucro, qualquer empresa fica preocupada, né, Carol? Bom, e o custo de não resolver agora é porque a empresa cresce em volume, mas ela não consegue crescer em eficiência, né? E isso é muito sério para as empresas. Enquanto o volume é pequeno, o time até consegue dar conta. Mas quando o volume ali de atendimento vai crescendo, a equipe vai crescendo, isso tudo fica muito mais complexo, né? E aí, a descentralização, nesse caso, começa a gerar perda de oportunidade, demora, retrabalho e falta de controle, né? Que foi tudo isso que a gente comentou aqui hoje. No mercado atual, velocidade e experiência pesam muito, né? Foi o que a gente comentou. Se você demora a ser atendido, você já parte para outro. Eu vivo muito isso no meu dia a dia, até mesmo por estar nos bastidores ali. Eu entendo como deveria ser um processo de atendimento para um cliente, né? Então, eu fico muito frustrada quando eu vou procurar alguma coisa ali, um produto, um serviço, e eu não sou nem bem atendida ou demora muito a ser atendida, né? Isso gera uma frustração. Então, imagina, eu poderia comprar de você, mas eu vou comprar de outro. Você deixa de lucrar comigo, né? E não só uma vez. Não só uma vez, né? Exatamente. Geralmente a gente não compra só uma vez naquele lugar, né? O WhatsApp e os canais digitais, eles precisam ser tratados como parte da estratégia comercial e não apenas como canais, né? Porque o lead descentralizado parece só um problema operacional, mas no fundo é um problema de receita, de margem, crescimento e de competitividade. A empresa que não se prepara para realmente centralizar os seus canais com qualidade, né? Com estratégia, utilizando ferramentas que vão realmente ajudar a empresa nesse processo, com certeza ela vai perder o espaço dela no mercado e cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo. Agora, assim, uma curiosidade minha. Já teve algum, sei lá, um fornecedor que estava buscando vocês dois? Vocês viram essa falta de atendimento? Igual você acabou de falar, você sentiu essa necessidade e aí vocês foram procurar eles e falaram, vem cá que eu tenho uma plataforma para te apresentar. Aconteceu já? Enquanto consumidor? Já aconteceu. Aí você acaba oferecendo para ele, Já aconteceu, exatamente. A gente usa isso até mesmo como um argumento, né? Para poder captar aquele lead, né? Mas, de fato, a gente como consumidor, a gente tá ali vendo o que pode melhorar, né? A pesquisa de satisfação é muito importante por conta disso. Porque traz o olhar do consumidor. O que esse cliente, esse consumidor, ele pensa a respeito da minha empresa? Como que eu posso melhorar para realmente deixar ele aqui, fidelizar ele, fazer ele comprar cada vez mais de mim, né? Então, a gente, como consumidor, né, que a gente passa por isso e já aconteceu sim. De eu entrar em contato com a empresa, tentar falar ali com algum decisor e mostrar para ele, olha, a gente pode melhorar isso aqui, a gente tá aqui para te ajudar. E você fechou? Conseguiu? Bom, eu diretamente não fecho negócios porque eu não faço venda. Mas eu passo a oportunidade para o time de vendas. E aí eu já consegui sim converter. Mas você já fez essa introdução, já mostrou a sua dor. Sim. Prepara o campo, né? E joga só a bola pro vendedor fazer o gol, né? Exatamente. Comigo aconteceu também uma situação muito engraçada. Foi uma locadora de veículos, né? E na situação, eu paguei mais caro em uma outra locadora pelo atendimento. Olha! Porque eu tava com emergência de uma viagem, mandei mensagem, né? Fiz a cotação, mandei mensagem para poder fazer o fechamento e fiquei sem resposta. E aí eu fui em outra, me respondeu, eu aluguei o carro. E aí depois, em outra situação, eu voltei nessa locadora onde eu tinha mandado a mensagem e não tinha recebido, né, a resposta deles. E aí falei da plataforma. Falei, eu posso resolver esse problema. Adorei! E aí, gerou ali um relacionamento, né? Não fechei ainda, né? Mas você já plantou a sementinha nele, né? Sim. Gente, que bacana! Muito obrigada por compartilhar isso conosco, essas histórias, né? Eu falo que deve ter muito case por aí, né? Tem muita situação engraçada, muita situação cômica, mas... Dá pra compartilhar alguma?
Melhor não. Ah, então tá. A gente deixa para um próximo episódio para gerar aquela curiosidade, né? Mas, Mayara, Luiz Felipe, muito obrigado, muito sucesso. Obrigado. Viu? Eu que agradeço. Bom, gente, que gostoso esse bate-papo, né? Poder compartilhar um pouquinho dessa evolução toda tecnológica que está acontecendo na comunicação digital. E pera lá, você não é cliente ainda da Ask? Gente, tá perdendo tempo. Bora ganhar mais dinheiro com a Ask Saque. Então acesse lá asksaque.com.br. Acompanhe também a Ask nas redes sociais para não perder nenhum episódio do Ask Talks e também ficar por dentro de todas as novidades do universo da comunicação digital. Eu sou a Carol Guzzo e esse foi o Ask Talks. Então a gente se vê no próximo episódio. Beijocas, tchau! Tchau, tchau.